Muito bem, chegamos aqui para este vídeo só para entender o que é um equilíbrio homogêneo e um equilíbrio heterogêneo dentro do assunto equilíbrio químico. Tá pronto? Estão preparados? Apertem os cintos. Vamos nessa. Bora. Ser gigante em química. Vamos lá. Franklin, o que eu preciso saber? Primeiro, é importante diferenciarmos os equilíbrios homogêneo de heterogêneo. Por quê, Franklin? Porque já vamos falar aqui de um tema chamado constante de equilíbrio. E a constante de equilíbrio, ela tem uma fórmula e uma expressão. Essa expressão aí vai depender se o teu equilíbrio é homogêneo ou heterogêneo, tá bom? Isso, ó. Então é importante, pois as leis que os regem são diferentes em alguns momentos. Então, um equilíbrio homogêneo é aquele no qual os produtos e os reagentes formam um sistema homogêneo, certo? Então, isso é um equilíbrio homogêneo. Reagente e produto está na mesma fase. Então, ó, pega o marca-texto, ó. É comum em reações gasosas, em soluções e equilíbrios iônicos, quando tem íons dissolvidos. Então, ó, hidrogênio gasoso reagindo com hidrogênio gasoso em equilíbrio com 2HI gasoso. Equilíbrio homogêneo. Então, para saber se é homogêneo, perceba aqui embaixo se estão no mesmo estado físico. Ok? Simples assim, como Natal. Ó, Franklin, eu não sei que fórmula é essa, não tem problema se você não sabe que isso aqui é a fórmula do ácido acético, que essa aqui é a fórmula do etanol, que essa aqui é a fórmula do acetato de etila e água. Não tem problema. Mas eu estou vendo aqui, ó, aquoso, a quê? Aquoso, a quê? E aí em equilíbrio com aquoso e líquido. Aquoso quer dizer dissolvido em água. Então o estado físico é líquido. Aquoso quer dizer que está misturado com a água, está líquido. Isso é o que eu chamo de soluções. Outro caso aqui, ó, o equilíbrio do ácido clorídrico, aquoso, dissolvido em água, equilíbrio com os seus íons da ionização. Então, aquoso com os íons também dissolvidos. Os equilíbrios iônicos também costumam estar no mesmo estado físico, nas soluções. O equilíbrio heterogêneo é aquele no qual os produtos e os reagentes formam um, anote aí, sistema heterogêneo. Faz sentido? Se o sistema é homogêneo, eu tenho um equilíbrio homogêneo. Se o sistema é heterogêneo, o equilíbrio é heterogêneo. Então envolvem aqui normalmente substâncias sólidas ou gasosas no mesmo ambiente, ou ainda soluções saturadas e o seu precipitado. Como assim, Franklin, o seu precipitado? Sabe o leite de magnésia? O remédio leite de magnésia, quem não conhece, procura saber desse remédio leite de magnésia. Ele é uma suspensão, ou seja, ele tem dissolvido ali hidróxido de alumínio e hidróxido de magnésio. Você tem que agitar para consumir. Se você tiver este medicamento parado, se você colocar ele aqui pega um copo com água, coloca o leite de magnésia e deixa. O líquido aparentemente fica leitoso, mas com o tempo o sólido que está em suspensão decanta. E nesse momento, se decanta, é porque não consegue dissolver mais. Está saturado de hidróxido dissolvido. A solubilidade do hidróxido é baixa. Então eu tenho um equilíbrio iônico aí. Ou, perdão, tem um equilíbrio aí um equilíbrio iônico, um equilíbrio dos íons que estão dissolvidos e o sólido que está decantado, tá? Então aqui, ó, exemplo, o carbono sólido com oxigênio gasoso em equilíbrio com monóxido de carbono gasoso. Então eu tenho um sólido e um gás. Eu tenho aqui sulfato de bário sólido em equilíbrio com os seus íons dissolvidos na água.
É o mesmo processo, mesmo processo. E, independente se o equilíbrio é homogêneo ou heterogêneo, existe o grau de equilíbrio. O grau de equilíbrio traz a relação entre a quantidade de um reagente consumida, a quantidade consumida de reagente até o equilíbrio e a quantidade inicial desse reagente. Como assim, Franklin? Então, você vai pegar o seguinte, ó. Tem uma quantidade inicial de reagente, não tem? Tem. Dessa quantidade inicial foi consumido um tanto, certo? Certo. Esse tanto que consumiu corresponde a quanto do inicial? Basicamente é uma porcentagem. Ó, o grau de equilíbrio é representado pela letra grega alfa e através dessa continha aqui, ó, matemática, essa formulinha. Pega o número de mols do reagente consumido, divide pelo número de mols inicial desse reagente, e aí quando você multiplicar o resultado desse alfa por 100, você vai ter a porcentagem. Você vai ter a porcentagem do equilíbrio, ou o grau de equilíbrio em porcentagem de reagente que foi consumido. Quanto maior o alfa, quanto maior o valor do alfa, nossa, sem multiplicar por 100, tá? O alfa, sem multiplicar por 100, é o número de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais próximo dele totalmente sendo consumido. E em porcentagem, mais próximo de 100% da sua conversão em produto. Dentro deste equilíbrio. É óbvio que quanto mais próximo de 100, não pode ser 100, né? Conversão 100%, aí eu não tenho a reação inversa. Mas eu tenho aí, com certeza, muito mais produto no equilíbrio do que reagente. Porque essa conta é feita quando as quantidades estão constantes. Quanto maior o alfa, maior a quantidade de produtos no equilíbrio. Certo? Logo, para um bom rendimento, inclusive, deseja-se que as reações tenham o alfa, isso aqui é um alfa, próximos a 100%. Concorda comigo? Próximo a 1. Primeiro eu vou colocar próximo a 1. Espera um pouquinho. Próximo a 1. Que ao mesmo tempo eu estou querendo dizer próximo a 100%. Faz sentido? Eu sou o dono da indústria. Minha indústria trabalha com sistema em equilíbrio. Minha indústria produz. Então eu quero produto. Eu quero um rendimento maior. Então vamos lá. Olha o exemplo que eu tenho para você aqui, ó. Tomando por base os valores das concentrações de CO que nós vimos lá na aula anterior. Lembra aquela tabela do final da aula anterior? Final da aula, da aula anterior, né? Você veio de uma aula aqui que no finalzinho nós falamos dessa tabela. Vou mostrar para você aqui, ó. Lembra que eu dei um zoom? Ó, vou pegar aqui só os dados do CO. No começo da reação, 1 mol por litro. Aí, no equilíbrio, quanto que eu tenho? 0,2 mol por litro. Tudo bem até aí? Guarda esses números. No começo da reação, o início, 1, e o final, 0,2. Tudo bem? De 1 foi consumido até 0,2. Então, vamos lá. Vamos anotar aqui, ó. A concentração de CO era 1 mol por litro. Certo. E aí, a reação foi acontecendo. Ó, visto que também a concentração no equilíbrio era de quanto? Você se lembra? 0,2, 0,20 mol por litro. Logo, quanto que foi consumido? Lembra disso? De 1 foi para 0,2, foi consumido 0,8, 0,80 mol por litro. Vamos calcular o grau de equilíbrio? Como é que funciona aí o grau de equilíbrio? Pega a quantidade consumida, olha a formulinha aqui, ó. Quantidade de mols consumidos, 0,8. Quantidade de mols inicial do reagente, 1. Então, 0,8 divide por 1, certo? Dá 0,8, concorda comigo?
E multiplicando por 100, nós temos aí um grau de equilíbrio de 80%. 80%. Ou seja, esta reação apresenta um rendimento de reação de 80%. Rendimento. Então, o alfa é muito importante para eu ter uma noção de qual é a porcentagem de produto formado, certo? E para fechar aqui essa explicação, o que eu preciso que você entenda? Há uma relação desse alfa com um gráfico. Ó, vamos trazer você aqui para o quadro. Pensa comigo, ó. Eu tenho isso aqui, ó. Tem um tipo de gráfico que envolve a concentração pelo tempo, certo? Então, considere esse gráfico aqui, ó. Vou fazer outro. Gráfico da concentração do reagente pelo tempo. Olha o que eu vou fazer. Uou! Olha outro gráfico que eu vou fazer para você. Um gráfico tal, você vai achar parecido com um que eu mostrei na outra aula, ó. Ok? O gráfico, a curva que está descendo é o reagente. A curva que está subindo é do produto. A partir do momento que as quantidades passam a ser constantes, tempo do equilíbrio, tá? A partir daqui, concentração constante, tanto de reagente como de produto. Concentração constante. Tendo mais reagente que produto neste equilíbrio, que eu vou chamar de equilíbrio 1, concorda comigo que eu tenho menos produto que reagente no equilíbrio? Baixo alfa. Baixo rendimento. Neste gráfico aqui, produtos, reagentes, a partir do tempo em que as quantidades estão constantes, tempo do equilíbrio, quantidade constante para o produto, quantidade constante para o reagente. Tem mais produto que reagente no equilíbrio? Então, nessa situação 2, eu tenho um alto grau de equilíbrio. Alto grau de equilíbrio, isso quer dizer que eu tenho um alto rendimento. Certo? E aqui, reagente consumido, produto formado, a partir do momento que as quantidades estão constantes, tempo do equilíbrio. Aqui, concentração de reagente constante, concentração de produto constante, coincidentemente a quantidade deles é igual. Nos três casos aqui, com certeza a velocidade 1 é igual à velocidade 2 no tempo de equilíbrio. A velocidade 1 é igual à velocidade 2 no tempo de equilíbrio, não necessariamente quantidades iguais para reagentes e produtos. Velocidade no sentido 1 igual a velocidade no sentido 2 no tempo de equilíbrio, e nesse momento, em coincidência, nós temos a igualdade das quantidades, e aqui eu tenho um alfa e rendimento mediano. Não é nem alto, não é nem baixo. Certo? Sensacional. Ensino transformador. Uau! Agora, o que eu preciso? Que você faça as suas anotações, tome uma água, respire fundo, e aí nós vamos para a aula aqui, falando das expressões da constante de equilíbrio em termos das concentrações. É o famoso Kc. Você vai aprender o que é o Kc, constante de equilíbrio em função das concentrações. Vai lá, que a gente já se encontra no próximo vídeo. Um forte abraço.